Nos últimos anos, tem ganhado força a ideia de que Deus estaria restaurando o ministério apostólico e levantando novos apóstolos para liderar a igreja na atualidade. Este conceito, promovido por movimentos como a Nova Reforma Apostólica, defende que, assim como nos dias do Novo Testamento, ainda hoje Deus levanta apóstolos com autoridade para trazer novas revelações e conduzir a igreja a um avivamento especial. Mas será que essa ideia é sustentada pelas Escrituras? Será que devemos esperar uma nova geração de apóstolos? Ou o apostolado foi um ministério exclusivo dos dias da fundação da igreja? Neste vídeo, exploraremos a fundamentação bíblica do apostolado. Analisaremos se a Bíblia ensina a continuação deste ministério e os perigos das novas revelações que pretendem ir além da Escritura. Para entendermos se o apostolado continua hoje, precisamos compreender como a Bíblia define um apóstolo. Os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus tinham um papel singular. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e receberam diretamente dele a comissão para estabelecer as bases da igreja. Atos 1, versos 21 e 22. Além dos 12, Paulo também foi chamado para ser apóstolo, sendo escolhido diretamente pelo Senhor ressuscitado. Atos 9, versos 15 e 16 e 1 Coríntios 15, versos 8 e 9. Uma característica importante é que os apóstolos tinham autoridade divina para ensinar e escrever as Escrituras. Paulo, por exemplo, reconhecia que suas epístolas tinham autoridade inspirada por Deus. 1 Coríntios 14, verso 37 e 2 Pedro 3, versos 15 e 16. Dessa forma, o apostolado no Novo Testamento estava ligado à fundação da igreja e à revelação das Escrituras. Mas o que dizer do argumento de que Deus está restaurando esse ministério hoje? Além dos 12 apóstolos e de Paulo, a Bíblia menciona outros indivíduos que foram chamados de apóstolos, no sentido de enviados, como Barnabé, Atos 14, verso 14. No entanto, fica claro que Barnabé não fazia parte do grupo de apóstolos que estabeleceram o fundamento da igreja e que receberam a revelação divina para todas as épocas. Seu papel era missionário, mas ele não deixou ensinamentos que serviriam como doutrina universal para todas as igrejas. Essa distinção é fundamental para compreender que o termo apóstolo podia ter um uso mais amplo, mas apenas os apóstolos do Cordeiro e Paulo tiveram a responsabilidade de lançar o alicerce doutrinário da fé cristã. O Novo Testamento apresenta o apostolado como um ministério fundamental para a edificação inicial da igreja. Em Efésios 2, verso 20, Paulo escreve que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Se o apostolado era um fundamento, então ele já foi lançado. Ninguém constrói um edifício lançando continuamente os alicerces. O papel dos apóstolos foi essencial para a implantação da igreja, mas não há indicação bíblica de que esse ministério continuaria ao longo das eras. Além disso, o critério para ser um apóstolo incluía ter sido testemunha da ressurreição do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 22, e ter sido escolhido diretamente por Cristo, Atos 9, versos 15 e 16. Ninguém hoje pode atender a esses requisitos. O próprio Pedro, ao se aproximar de sua morte, não indicou sucessores apostólicos. Em sua segunda epístola, ele disse: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1, verso 16. Pedro sabia que sua partida era iminente. 2 Pedro 1, verso 14. Mas ao invés de estabelecer um sucessor, ele apontou seus leitores para a segurança da palavra escrita. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Segundo Pedro 1, verso 19. Isso é crucial. Pedro não disse que haveria novos apóstolos ou papas para assumir sua função. Pelo contrário, ele ensinou que a igreja deveria confiar na palavra escrita, a qual seria suficiente para guiar os crentes na caminhada de fé e na esperança do retorno de Cristo. Muitos que defendem a restauração apostólica também afirmam receber novas revelações divinas. Isso, porém, é extremamente perigoso. A Bíblia é clara ao afirmar que a revelação de Deus foi concluída em Cristo e registrada nas Escrituras. Hebreus 1, verso 1 e 2. Além disso, os que hoje se autodenominam apóstolos ou são nomeados por outros têm um objetivo claro: serem reconhecidos como líderes de grande influência sobre suas organizações. Diferente dos apóstolos originais, que foram estabelecidos no fundamento da igreja e cujos ensinos são válidos para todas as igrejas até o arrebatamento, os pseudo-apóstolos modernos servem apenas às suas próprias denominações. Suas igrejas foram fundadas por eles e para eles, garantindo-lhes autoridade inquestionável sobre seus seguidores. O apóstolo Paulo advertiu seriamente contra aqueles que trouxessem outro evangelho. Gálatas 1, versos 8 e 9. As Escrituras são suficientes para a doutrina e a vida cristã, segundo Timóteo 3, versos 16 e 17, e qualquer tentativa de acrescentar algo a ela deve ser rejeitada. Apocalipse 22, versos 18 e 19. O apostolado foi um ministério essencial para a fundação da igreja, mas não foi instituído para continuar indefinidamente. A Escritura ensina que os apóstolos foram estabelecidos como fundamento da igreja e que a revelação de Deus foi concluída na pessoa de Cristo. Os novos apóstolos de hoje não podem atender aos critérios bíblicos do apostolado e frequentemente promovem doutrinas extrabíblicas, colocando em risco a fidelidade à verdade divina. Como crentes, devemos nos apegar à palavra de Deus e rejeitar qualquer nova revelação que busque substituir ou acrescentar as Escrituras. Que o Senhor nos conceda discernimento e firmeza na verdade da sua palavra.